Muito bem, vamos então ao nosso estudo. Hoje nós vamos prosseguir com a nossa série de estudos na Confissão de Fé de Westminster. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que abençoe esse nosso tempo de estudos? Senhor, nós damos-te graças, porque há tanto tempo, lá no século XVII, irmãos nossos elaboraram esse documento, a Confissão de Fé de Westminster, organizando de maneira tópica o ensino da Escritura, facilitando assim a nossa compreensão do conteúdo da Bíblia. Muito obrigado pela oportunidade de conhecer esse documento e estudá-lo, porque nós sabemos que ele é uma exposição fiel do ensino da Bíblia. Ao estudarmos esse documento, nós estamos estudando a Bíblia. Abençoa-nos para que possamos ter uma boa compreensão da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Nós estamos ainda no primeiro capítulo da Confissão de Fé de Westminster. E a respeito do que trata o primeiro capítulo, você se lembra? O primeiro capítulo da Confissão de Fé de Westminster trata da Escritura Sagrada. Essa estrutura, ela já é sintomática, ela já é significativa. Vocês sabem que a nossa tradição, a tradição reformada, tem um grande apreço pela Escritura. Então, é sintomático que um documento da nossa tradição comece exatamente com um tópico a respeito da Escritura. A Escritura é central para os crentes de tradição reformada. Você já ouviu falar do sola Scriptura. Então, isso reflete bem as convicções da tradição reformada. Muito obrigado, Pedro. Além disso, é sintomático que um sistema elaborado de doutrinas bíblicas comece exatamente com a doutrina da Escritura. Alguns que elaboram um sistema de doutrina acham que a gente deveria começar com a doutrina de Deus. O primeiro tópico é sobre Deus. Faz algum sentido, não é verdade? Porque Deus é a origem de tudo. Ele é o criador de todas as coisas. Então, ao elaborar um sistema de doutrinas bíblicas, faz sentido começar com a doutrina de Deus. E muitos sistemas doutrinários começam assim. Mas os nossos pais na fé, os puritanos lá do século XVII na Inglaterra, preferiram começar com o tópico sobre a Escritura. E isso também faz sentido, não é? Porque antes de conhecer a Deus, nós precisamos ter a Escritura. Nós só podemos conhecer a Deus e saber quem Ele é, porque Ele tomou a iniciativa de se revelar a nós. A menos que Deus tomasse a iniciativa de se revelar, nós seríamos ignorantes a respeito de Deus, a respeito de quem Ele é, a respeito da vontade dEle. Então, nós só podemos saber coisas a respeito de Deus porque Ele tomou a iniciativa
de se revelar a nós. Então faz sentido o primeiro tópico ser exatamente um tópico sobre a Escritura. No capítulo 1, nós temos alguns parágrafos. Já vimos o primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo diz que Deus se revela. Diz que Deus se revela por meio da nossa natureza, não é? Diz que Deus se revela não apenas por meio da luz da natureza, mas ele se revela também por meio das obras da criação e por meio das obras da providência. Vimos que este conhecimento que Deus dá de si mesmo a nós, por essas vias, não tem uma natureza redentora. Nos notifica, nos torna indesculpáveis, mas não pode nos salvar. Por isso, foi preciso Deus nos dar um outro tipo de revelação. Ele nos deu a revelação salvadora por meio da nação de Israel. Deus escolheu um homem, formou um povo e por meio desse povo com quem ele fez aliança, ele se deu a conhecer a humanidade. Vimos que esta revelação foi um processo, foi progressiva e ela alcançou o seu ápice na encarnação do Verbo. O próprio Deus habitou entre nós na pessoa de Jesus. E, portanto, a tradição reformada conclui, à luz de Hebreus capítulo 1, que o processo de revelação está completo, acabado, concluído na pessoa de Jesus Cristo. Portanto, tendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Então, a tradição reformada, à luz disso, afirma: Deus cessou aqueles antigos modos de revelar a sua vontade a nós. Vimos ainda nesse parágrafo, primeiro parágrafo do capítulo 1, que Deus não apenas se revelou a nós, mas ele providenciou o registro desta revelação. Para a tradição reformada, está escrito, o fim de toda controvérsia. Está escrito. Era assim que os apóstolos, era assim que o próprio Senhor Jesus punha fim nas controvérsias. Está escrito, é o que vale. Resumo rápido do primeiro parágrafo, não é? Agora, nós chegamos ao segundo parágrafo. Vamos começar a analisar o segundo parágrafo. Não sei se você tem aí uma cópia da Confissão de Fé, mas eu estou aí, está aí projetado o segundo parágrafo. Vou ler o segundo parágrafo. Diz assim, sob o nome de Escritura Sagrada, a palavra de Deus escrita inclui-se agora todos os livros do Velho e do Novo Testamento, todos dados por inspiração de Deus para serem a regra de fé e de prática, que são os seguintes: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esté, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel,
Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Isso aqui é texto da confissão de fé. Então, esses são os livros considerados pela tradição reformada como palavra de Deus, livros inspirados do Antigo Testamento. E do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, 1 e 2, Timóteo, 1 e 2, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1ª, 2ª e 2ª de Pedro, 1ª, 2ª e 3ª de João, Judas, Apocalipse de João. Esses são os livros que a tradição reformada considera palavra de Deus autoritativa para o povo de Deus em sua peregrinação terrena. Mas o parágrafo 2º do capítulo 1º da Confissão de Fé continua. Ou melhor, agora é o parágrafo 3º, tá? Mudamos de parágrafo. Os livros geralmente chamados apócrifos, não sendo de inspiração divina, não fazem parte do cânon da Escritura. Não são, portanto, de autoridade na Igreja de Deus. Nem de modo algum podem ser aprovados ou empregados, senão como escritos humanos. Então, vimos aí, lemos o parágrafo 2º e o parágrafo 3º. A pergunta é: de que tratam esses dois parágrafos? Parágrafos 2 e 3 da Confissão de Fé. De que eles tratam? Acabamos de ler. Hein? O que é inspirado e o que não é inspirado? Os livros da Bíblia? Tá certo, tá certo. É isso mesmo. Veja bem, os parágrafos 2 e 3 da Confissão de Fé tratam da extensão do cânon da Escritura. Então, os parágrafos 2 e 3 tratam da extensão do cânon da Escritura. Esse é o nosso assunto da aula de hoje, a extensão do cânon. O que é cânon? Você já ouviu falar do cânon da Escritura? O que é cânon? Já leu alguma coisa? Já ouviu falar? Ah, pode falar, Ângela. É isso mesmo. Originalmente, o termo cânon é um termo de origem semita que significa régua, uma vara de medir. Você se lembra que antigamente você ia comprar um corte de chita lá na loja? Não é? Aí o cara pegava um pedaço de pau assim, 1 metro de madeira, não era? Usava 1 metro de madeira. Ainda existe? Ainda vende tecido daquele jeito ainda? Lá em Conselheiro Pena a gente ia nas casas pernambucanas ou nas lojas São Geraldo. Ou na loja Bangu, eram as 3 que tinham. Então eu ia comprar um corte de chita lá. Chita, né? Pera. Mexi com o saudosismo dos conselheirenses aqui. Uma fazenda, uma fazenda. Um corte de fazenda. Pois é. Então, um cânon é era uma vara de medir.
Em Ezequiel 43, você vai achar o termo lá usado com esse sentido, não é? Mas, como a língua é dinâmica, cânon acabou ganhando outros significados associados a essa ideia de medida, não é? Significado assim figurado. Então, ele passou a ser usado no sentido de padrão, de norma, de regra, de limites, não é? Então, quando a gente fala do cânon da Escritura, nós estamos falando dos limites da extensão daquela coleção de livros que nós consideramos palavra de Deus, ok? Então, preste bem atenção. O termo cânon aparece muitas vezes na Escritura Sagrada. Você vai encontrar aí cerca de 62 vezes esse termo no Antigo Testamento, e você vai encontrar no Novo Testamento 4 vezes. Deixe-me dar a vocês um exemplo de um texto bíblico do Novo Testamento onde aparece a palavra cânon. Obviamente, não é no português. Cânon você vai encontrar no grego, tá? Aqui ele está traduzido. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, versos 13 a 16, aparece aí, eu acho que 3 vezes, a palavra cânon. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. Porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isso nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Deixe-me situar vocês no contexto. Paulo está aí naquele seu embate com os falsos mestres de Corinto. Paulo está aí dizendo que ele tinha certos direitos sobre a igreja de Corinto, ele plantou aquela igreja, e ele está aí dando uma cutucada nos falsos mestres de Corinto, como se fossem intrusos, gente que estava entrando em seara alheia. Então, Paulo está dizendo aí que Paulo, ele sempre trabalhava dentro dos limites estabelecidos pelo Senhor para o seu ministério, que ele respeitava esses limites, que ele não ultrapassava esses limites, intrometendo em seara alheia. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo. Curiosamente, ele usa o termo cânon aqui algumas vezes. Veja bem, quando ele fala lá, respeitamos o limite da esfera de ação, respeitamos o limite do cânon. Se você lê lá no grego, o termo é cânon. A tradução nossa, esfera. Não é? Eu tenho uma esfera de ação, Paulo diz, eu tenho uma esfera de ação limitada, e eu respeito essa esfera de ação. Eu fico dentro dos limites do meu cânon, não é? Da minha medida. Verso 15, mais uma vez, dentro da nossa esfera. Então, Paulo diz, eu sirvo dentro do meu cânon, não é? A ideia de uma esfera demarcada, não é? E, verso 16, em campo alheio. Ele diz, em cânon alheio.
há uma demarcação que Paulo procurou respeitar no seu ministério. É o termo cânon, não é? Então, quando eu falo cânon da Escritura, eu estou falando da delimitação dessa coleção de livros. Percebe? Esse é um assunto muito importante. Quem delimitou, quem delimita essa coleção? Quem é que pode dizer, esse entra na coleção, esse não entra? Inclui esse e exclui aquele. Olha, não é um assunto importante? Você tem aí na sua mão uma coleção de livros, e essa pergunta é uma pergunta relevante, não é? Quem delimita esse cânon, não é? Da Escritura, ok? Então, é sobre isso que os nossos pais na fé tratam nos parágrafos 2 e 3 da Confissão de Fé. Opa, foi demais. Muito bem, então, o cânon da Escritura significa o limite da coleção de livros sagrados. Quem estabelece o limite? Essa é uma pergunta importante para ser feita, não é? Por nós. Quem tem autoridade para dizer que um livro é inspirado e, portanto, deve entrar na coleção, ou não é inspirado e, portanto, deve ser deixado de fora da coleção? Não é uma pergunta relevante? Não é? Que a gente não para pensar nisso? E os nossos pais na fé trataram disso, não é? Podemos acrescentar ou suprimir livros desta coleção? Essa é uma pergunta que, às vezes, no seminário, os alunos sempre levantam essas perguntas quando a gente fala. Há uma disciplina no seminário que chama... Não tem uma disciplina, mas é um conteúdo, né? Às vezes, alguns programas acaba sendo uma disciplina também, chamada de manuscritologia. É o estudo dos manuscritos, não é? Da Escritura. E a gente sabe que Paulo travou uma longa correspondência com a igreja de Corinto. Paulo fala na primeira carta de Paulo aos Coríntios, fala, eu já escrevi a vocês em carta para que vocês não se misturassem com gente impura. Lembra lá, capítulo 5? Ué, é a primeira aos Coríntios. Falou, eu já escrevi uma outra carta, então a primeira não é a primeira, teve uma outra antes. Não é? Que a gente não sabe, se perdeu. Então, alguns estudiosos acham que a gente tem aí umas 4 cartas de Paulo. Então, normalmente, os alunos ficam perguntando, e se de repente, numa escavação dessa aí, os arqueólogos descobrirem uma carta de Paulo ao Corinto, ela entra no cano ou não entra no cano? Entra na coleção ou não entra? Normalmente os alunos fazem essa pergunta, mas isso não é assunto para hoje. Mas o ponto é o seguinte, eu só estou querendo mostrar a relevância do assunto, não é? Esse é um assunto que a gente precisa pensar nele. Então, são questões importantes com as quais os reformadores tiveram que lidar, e a nossa tradição tem uma posição a respeito disso, e você precisa conhecer. A resposta da tradição reformada é que canonicidade, ou acanonicidade, faltou um azinho lá, um artigo, talvez ficasse melhor a redação. A resposta da tradição reformada é que a canonicidade é determinada por Deus mesmo. Não são os homens ou os concílios que determinam o cânon da Escritura. A igreja apenas reconhece a canonicidade de um livro. Preste bem atenção, isso aqui é muito importante, porque aqui nós temos um distintivo da nossa tradição. Isso aqui
é um ponto que nos distingue de outras tradições cristãs. Porque, por exemplo, a tradição ortodoxa, grega, tradição católica, são outras tradições cristãs, afirmam que o cânon é determinado pela igreja. É a igreja que tem autoridade para dizer, esses livros aqui são inspirados e esses aqui não são inspirados. Então, é a igreja que delimita o cânon, coloca limite, não é? Então, isso é distintivo da nossa tradição. A tradição reformada diz, não, nós não entendemos assim. Nós entendemos que quem delimita o cânon é o próprio Deus. A igreja apenas reconhece os limites estabelecidos pelo próprio Deus. A igreja apenas detecta as marcas da inspiração de Deus num livro. É como se o papel da igreja não fosse dizer, não fosse estabelecer quais são os critérios, mas apenas identificar as digitais do Senhor nesse livro. Percebe? Quem estabelece é o próprio Deus. Então, isso é distintivo da nossa tradição. Então, a tradição reformada entende que o cânon é estabelecido pelo próprio Deus. Não é a igreja, não são os concílios, não é homem algum que estabelece os limites do cânon da Escritura. Isso é distintivo nosso, ok? Então, a igreja apenas reconhece. Por que nós temos essa coleção? Esses 66 livros? Porque neles a igreja reconheceu as digitais divinas. Não foi a igreja que atribuiu valor, poder, autoridade a esses livros. Quem atribuiu isso foi o próprio Deus. A igreja apenas reconheceu as marcas divinas nessa coleção. Ok? Muito bem. Então, vamos caminhando. Agora, veja bem, quando a gente fala dessa tarefa da igreja de reconhecer a canonicidade, a gente não deve imaginar uma comissão de teólogos, uma reunião do concílio, não é? Debruçada sobre escritos antigos, com o propósito de descobrir qual deles foi inspirado por Deus e que, portanto, tem autoridade divina. Esse reconhecimento da igreja não se dá assim, não se deu assim. Não é que um dia os teólogos se reuniram e aí pegaram lá uma lupa lá para ver se tinha a digital de Deus aqui nesse livro e tal, não é? Como é que chama aquele pozinho que passa lá para ver a digital? Como é que é? Como é que chama aquilo? Luminol é para detectar outro tipo de coisa, né? Luminol acho que é sangue, vestígio de sangue, não é? Aquele pozinho lá, Maressa, você que é da área. Como é que chama aquele pozinho que passa lá para ver as digitais, não é? Então, não foi assim, não é que... É um talquinho, diz ela que é um talquinho. Então, não é assim, não é que a igreja, numa reunião de concílio e tal, agiu assim. Esse reconhecimento da canonicidade, ele se deu por meio de um processo histórico muito natural e dinâmico.
a nossa tradição entende que a providência de Deus guiou o povo de Deus no reconhecimento da inspiração desses livros. É todo um processo da providência de Deus guiando. Não foi isso que Jesus Cristo falou? Que quando o Espírito Santo chegasse, fosse enviado, ele guiaria o povo de Deus a toda a verdade? Não é assim? Acho que é isso que diz aquela passagem ali, né? João 16, 13, né? E quando o Espírito Santo vier, ele vai guiá-los a toda a verdade. Então, a nossa tradição entende que parte do cumprimento desta promessa da obra do Espírito Santo é a formação do cânon. A igreja foi dirigida, foi providencialmente conduzida nesse processo histórico, natural, orgânico, dinâmico de reconhecimento desses livros. Foram séculos, não é? Que a igreja foi como que farejando, olhando as digitais e colecionando esses escritos, ok? Então, esse reconhecimento, isso remonta a tempos bem primevos, bem primevos. Não é difícil a gente perceber pistas dessa obra, desse processo providencial de Deus na vida do seu povo. Por exemplo, Romanos 3:2, o apóstolo Paulo diz que Deus concedeu aos judeus a tarefa de não apenas registrar, mas preservar os seus oráculos, não é? A eles foram confiados os oráculos de Deus. Dentre outras coisas, isso significa que ao povo judeu, Deus encarregou de receber, registrar, preservar esses registros do Antigo Testamento. Então, os judeus, segundo o que Paulo está dizendo, foram instrumentos de Deus para a formação do cânon do Antigo Testamento. Povo zeloso para o registro, o cuidado, a preservação. Nós cremos que nada disso foi por acaso, mas é obra providencial de Deus na história do seu povo. Mas como é que se deu isso? Como é que foi esse processo orgânico, histórico, dinâmico, natural? Irmãos, a origem dessa organização, dessa coleção de livros da Bíblia hebraica, a gente não consegue rastrear assim com muita precisão. Mas desde muito cedo, a gente vê que hoje nas Escrituras, a gente percebe nas Escrituras que desde muito cedo a gente vê pistas, vestígios, indicações de que uma coleção de livros estava sendo gradativamente formada e organizada ao longo da história do povo. Vejam bem, Daniel 9. Alguém leia o verso 2. Daniel 9, verso 2. Eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara a palavra ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Olha, o Daniel está dizendo que ele descobriu que o tempo
do cativeiro na Babilônia já estava previsto por Deus para 70 anos. Como é que Daniel descobriu? Ele diz aí, eu li pelos livros. Opa, então tinha uns livros lá que esse povo já lia, guardava, colecionava. Então, isso são pistas assim de que o povo estava trabalhando na coletânea de escritos considerados sagrados, não é? E veja bem, olha Lucas 24, 44. Alguém leia para nós Lucas 24, 44. São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Olha, Jesus Cristo se refere aí já a uma coletânea organizada de maneira tríplice, não é? Lei de Moisés, então é uma seção. Profetas, uma outra seção, não é? E Salmos, uma outra seção. Então, nos dias de Jesus, o povo de Deus já tinha aí uma coleção tríplice. Pois não, Silvio Mendes? Daniel depois, né? É. Mas ele já sabia das profecias de Jeremias. Exatamente. Mas o que eu estou querendo mostrar, Silvio, é que se a gente não tem como reconstruir de maneira detalhada um processo de compilação desses escritos, a gente tem na Escritura indicativos de que esse processo estava em andamento e que havia, aí a gente vê Jesus Cristo falando de um conjunto de livros dividido aí em 3 grandes seções, não é? Lei de Moisés, profetas e salmos, não é? Então, há um... Sim, a essa altura já estava. O arranjo que os judeus dão aos livros é um pouco diferente. São os mesmos 39 livros, mas o arranjo é um pouco diferente. A classificação, né? Hoje nós classificamos, pelo menos na nossa tradição, como a Pentateuco, profetas maiores, profetas menores, não é? A gente tem uma outra classificação. Mas, embora a classificação dos judeus seja diferente da nossa, são os mesmos 39 livros classificados, arranjados de maneira diferente, tá? Muito bem, mas então o que eu estou querendo mostrar para vocês é como é que se deu esse reconhecimento. Não foi por uma reunião de concílio e tal, mas um processo histórico dirigido, orientado, conduzido pela providência de Deus, por meio do Espírito Santo, que veio para guiar o povo a toda a verdade. Essa é a crença da nossa tradição. Nossa tradição crê que foi assim que o cânon foi formado. Por volta da época de Cristo, agora são evidências aí que eu quero mostrar, extra-Bíblia, não é? Eu mostrei evidências bíblicas, mas evidências extra-Bíblia, fora da Bíblia. Por exemplo, tem um filósofo judeu chamado Filo, judeu alexandrino. Ele viveu no século I e ele escreveu uma obra chamada De Vita Contemplativa. Nessa obra, esse filósofo judeu fala de uma divisão tríplice do cânon judaico.
ele se refere à coleção de livros sagrados dos judeus da seguinte maneira, abre aspas para ele: leis e oráculos transmitidos pela boca dos profetas e salmos e qualquer outra coisa que estimule e aperfeiçoe o conhecimento e a vida consagrada. Então, o que nós temos aí é o reconhecimento, fora da Bíblia, de um escritor do primeiro século da existência de uma coletânea de livros sagrados entre os judeus. Mais tarde, um pouco mais tarde, ainda no século I, um outro escritor judeu, Joséfo, é um historiador judeu, não é cristão, ele referiu-se aos livros das escrituras judaicas como 5 pertencentes a Moisés. Os profetas, é um outro grupo de livros, em 13 livros. Os 4 livros restantes, aparentemente ele está se referindo a Jó, Salmos, Provérbios e Eclesiastes, contêm hinos a Deus e preceitos para a conduta humana. Então, dessa obra aí, ele citou isso nessa obra Contra Apion. Então, a gente tem tanto evidências bíblicas como evidências extra-bíblia de que, ao longo da história do povo judeu, uma coleção de livros foi sendo organizada através dos séculos. A nossa convicção é de que esse processo foi conduzido pela providência de Deus, debaixo da direção do Espírito Santo. Opa! Deste modo, temos evidências claras de que uma coletânea de escritos sagrados dos judeus foi sendo formada ao longo dos séculos. A Anelete tem ensaio hoje. Então, agora nós íamos começar a conversar sobre como é que se deu o processo da coletânea do Novo Testamento. Isso aqui foi do Velho Testamento. Como é que se deu a coletânea do Novo Testamento? Mas, olha, próxima semana não falte, não falte para você não perder, ok? Qual é o nosso entendimento do cânon da Escritura? Isso é muito importante porque vocês sabem, por exemplo, que a nossa Bíblia hoje tem 7 livros a menos do que a Bíblia usados pela Igreja Católica. Nós somos acusados de termos tirado da Bíblia 7 livros, não é? Será que essa é a história mesmo? Não é? Então, nós vamos ver. A diferença básica é o seguinte: nós entendemos que não é a igreja que tem autoridade para incluir ou tirar. A tradição católica entende que a igreja tem autoridade para isso. É ela que determina o cânon. Para nós, não. Para nós, quem determina o cânon é apenas o Senhor. A gente apenas reconhece as digitais dele nesses livros. Então, isso é uma diferença básica entre a nossa tradição e a tradição católica.